Olá, já estamos de volta com o Saber Viver e para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o Reiki. E está aqui no programa Maria Estela Bonilho, que é advogada, mas também praticante de Reiki, vamos dizer assim, né, Maria Estela? Maria Estela, nós terminamos o último bloco falando exatamente dos problemas que poderiam ser solucionados ou ajudados através do Reiki. Você explicou que, na verdade, ele pode ser feito como... É um complemento. Um complemento. E usado como prevenção. Isso. Mas tem pessoas que chegam com alguns problemas, alguma, não vamos dizer doença, mas às vezes um problema emocional, um problema físico. Depressão, todo tipo. Isso. Depressão, pânico, é indicado como complemento para o restabelecimento energético. Então, no Reiki, a gente não trabalha com doenças, porque o terapeuta Reiki, ele não necessariamente tem que ter formação na área da saúde. Tá? Então, a gente orienta a pessoa. Se ela não procura um médico, se ela não tem um diagnóstico, a primeira coisa que a gente pede é para que ela procure um médico, para ter um diagnóstico, para ter um tratamento e um acompanhamento médico. Então, o Reiki não é alternativa. O Reiki é um complemento que vai acelerar o processo de restabelecimento da saúde física e emocional. Único. Não, ele não é um processo único. Tá? Então, o terapeuta, ele não faz diagnósticos, ele não receita, ele orienta esse cliente ou esse receptor a estar tendo um acompanhamento médico. Agora, ele é um preventivo, né? Então, quanto mais cedo a pessoa começa a receber, ou quanto mais cedo ele se torna um canal de Reiki, menos problemas ele tem. E quais são os benefícios que a pessoa, tanto a pessoa que recebe quanto a pessoa que aplica, e o que altera isso no dia a dia dela? No dia a dia, traz uma serenidade, alivia o estresse, é um bem-estar, é uma confiança, centramento, equilíbrio mesmo. É um equilíbrio físico, mental, emocional. A pessoa fica mais assertiva, mais confiante, porque acelera isso, esse processo de autoconhecimento. Ela se entende melhor, ela se aceita melhor. Então, a transformação, quando a gente diz que no Reiki, que o Reiki é cura, a cura que a gente diz é a transformação, que a própria pessoa elabora e trabalha para isso. Hoje em dia, um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam é realmente essa correria no dia a dia, de trabalho, essa questão da ansiedade, estresse, que isso acarreta diversos problemas. O Reiki pode agir nessas áreas também? Pode. Ele relaxa profundamente a pessoa. Quando ela está recebendo o Reiki, ele sente isso, é um relaxamento profundo. Então, a primeira sensação que a pessoa tem é isso, que ela está profundamente relaxada e em paz. Ela resgata uma paz que provavelmente ela não sente normalmente. Maria Estela, pelo jeito que você está falando, que não precisa de religião, que traz diversos benefícios, não tem nenhuma contraindicação... Por que as pessoas, então, desconhecem muitas vezes o Reiki, ainda não é tão divulgado? Preconceito, porque é relativamente nova essa técnica no Brasil. Tá? Ela foi sistematizada e estruturada por volta de 1920. Mas ela foi introduzida no Brasil na década de 80. Então, por preconceito ou desconhecimento, falta mesmo de se aprofundar um pouco, as pessoas confundem com massagem, com... curandeirismo, charlatanismo, não é isso, não é assim. Tá? Um profissional sério, ele não promete cura, ele orienta a pessoa, a primeira providência que ela tem que tomar quando tem algum problema, um desequilíbrio, é procurar um médico, um profissional habilitado para isso. E depois sim, ela vai lançar mão de várias técnicas que trabalham com a energia. E o Reiki é uma técnica que não é invasiva, ela não é agressiva. Quem determina a quantidade de energia é quem recebe. Entendi. Tá? Então, a gente não tem não manipula. Não tem como manipular, não tem como fazer mal de forma alguma. Maria Estela, além das pessoas que estão com problemas emocionais, né, que estão com problemas emocionais, também tem pessoas que procuram com problemas físicos? Sim. Pessoas que estão já fazendo tratamento, vários tipos de desequilíbrio, pessoas com doenças terminais, doenças graves. Então, alivia demais. A pessoa, ela passa a ter, mesmo ela tendo um problema grave, ela tem mais qualidade de vida. E do lado espiritual, as pessoas também procuram o Reiki
de uma forma, às vezes, até aquela questão, aquelas coisas que a nossa avó costuma dizer, tá com mal olhado, tá com isso. As pessoas procuram também para saber? Não, a pessoa que procura o reiki, ela quer aprender o reiki, é uma busca, realmente. É a necessidade que a gente tem de ter uma ligação com a espiritualidade. E a gente só consegue isso quando a gente está em paz com a gente, quando a gente se conhece, quando a gente tem uma direção. Eu acho que é a falta de direção que faz a gente se perder, né? No meio do caminho, a gente não sabe o que fazer, não tem propósito de vida. E cada um dentro da sua crença, da sua fé, pode ser ajudado com o reiki também. Maristela, você falou de níveis de reiki. Quais são esses níveis? E para a pessoa começar a passar o reiki para outras pessoas, ela primeiro tem que receber bastante? Não, ela tem que ser habilitada por um mestre. Tá pronto. A gente divide o reiki em 3 níveis. O nível 1 é o nível físico. O aluno é habilitado, ele é harmonizado através de uma técnica de respiração. Não tem ritual, não tem nada. E ela passa a ser um canal de reiki. Então ele vai fazer o autotratamento, vai tratar outras pessoas, animais e plantas. Tá? Primeiro nível. Então vai ter uma abertura, uma expansão de consciência. Ele vai começar a entender que ele é energia. Ele lida com a energia e vai canalizar melhor essa capacidade que todo mundo tem. Mas ele tem que estar sintonizado com essa energia, com essa frequência, que é mais sutil de energia, a vibração. E o último nível seria o nível 2 é um acréscimo do volume, então ele vai captar mais quantidade de energia. Então vai diminuir o tempo de tratamento e tudo. O nível 3, ele começa com aproximadamente 1h30. Não. O curso de reiki, no mínimo 8 horas. Tá? Então, para ele ser harmonizado, ele tem que fazer o curso. Quando ele vai procurar a terapia, 1h30 recebendo a energia. Tá? Eu, particularmente, 1h30. Quanto tempo até que uma pessoa consegue passar isso para outras pessoas? Olha, isso é vivência. A pessoa que faz... Eu, por exemplo, desculpe, fiz um curso, o primeiro nível de reiki. No dia seguinte, eu já fui... chamada, assim, intimada a ajudar uma amiga que estava com uma doença terminal. Eu já apliquei. Senti extremamente bem, foi assim fantástico. Sabia que a gente pode estar ajudando. Não só a gente, mas todas as pessoas que convivem com a gente, a família, filhos, marido, esposa, amigos, realmente, a gente... No trabalho, a gente está sempre, a gente é um canal de energia o tempo todo. Legal você ter citado essa questão dos animais e das plantas também. E plantas. Porque muitas pessoas, às vezes, têm vergonha de se aproximar de outras pessoas para fazer até o reiki, ou até para vir em televisão e fazer diversas coisas. É o mundo do desconhecido. Exatamente. Agora, é interessante as pessoas poderem também aplicar em animais, em plantas, exatamente na questão de estar treinando isso. Essa parte é interessante. A experiência que a gente adquire, a sensibilidade, a gente aumenta na autoaplicação. Então, a sensibilidade, a gente vai se conhecendo melhor. Porque aumenta essa percepção, o que incomoda, o que não incomoda. A gente tem uma consciência maior do corpo da gente, aumenta a responsabilidade da gente. Tá? Então, a gente... Agora, um ponto me chamou a atenção, a questão do autotratamento que você citou. Como é esse autotratamento? A pessoa, ela recebe esse tratamento quando ela está passando o reiki para outras pessoas ou não? Ela tem uma outra técnica que é só para ela? Não, é a mesma técnica. A energia é a mesma, é que ela mesma pode fazer, ela não depende de outra pessoa. A pessoa que faz o curso de reiki, né, ele é harmonizado, ele está preparado para fazer nele e em outras pessoas. Então, ele não depende mais de um terapeuta para estar aplicando nele. Então, ele mesmo faz o tratamento nas mesmas posições que a gente aplica em outra pessoa, o tempo inteiro. Ele mesmo está se energizando. Então, ele vai ficar mais atento às necessidades dele e ele pode estar se tratando mesmo. Maristela, você sente da área médica assim, um certo ceticismo, até um preconceito, assim, uma resistência da área médica? Não sinto. Eu acho que é o desconhecimento mesmo. E muitos médicos pedem para pacientes. Eu acredito que hoje essa dificuldade que alguns médicos têm em ter um retorno satisfatório, né, num tratamento. Então a pessoa procura um médico, está com problema de saúde, o médico diagnostica, orienta o procedimento que esse paciente tem que ter para o restabelecimento
da saúde. Muitas vezes acontece do paciente não ter a consciência que ele tem responsabilidade na cura dele, né? No restabelecimento da saúde. E ele não faz o que o médico, ele não segue a orientação do médico. Então, os terapeutas, eles ajudam a classe médica, tá? Nisso, quando a pessoa recebe uma energia, seja como um tratamento ou como um praticante de Reiki, ele tem uma consciência maior, que ele também tem responsabilidade. Não é só o médico, não é que o médico não resolve ou que o médico é incompetente. Não, não é. Ele passa a entender que ele é o único responsável pela busca, pela solução dos problemas que ele tem também. Mas também existe o contrário, o pessoal da área de saúde também procura muito essa parte do Reiki. Psicólogos, dentistas são os que mais procuram. A informação que eu tinha era realmente dos dentistas. Psicólogos e dentistas. Psicólogos e dentistas. E dentistas, isso. Mas médicos também. Tem até uma experiência que a gente teve dessa minha cunhada que eu posso passar isso para vocês. Quando ela começou a fazer o Reiki, uma amiga dela que estava uma câncer mesmo, terminal, fase terminal, já não tinha como reverter. E ela quis fazer um tratamento de Reiki. E depois que ela faleceu, ela estava assim no fim. Ela fazia questão de receber esse Reiki no espaço que a minha cunhada tinha. No dia ali que ela faleceu, foi um enterro, apareceu um médico ali perguntando quem era determinada pessoa, a minha cunhada. E ela ficou desesperada, falou, meu Deus, né? O que aconteceu? O que ele vai me dizer, né? Que a gente tem essa responsabilidade de estar fazendo a coisa conscientemente. Ele falou, olha, eu quero saber quem é essa pessoa e o que é o Reiki, porque eu nunca vi, em mais de 20 anos de medicina, de prática da medicina, lidando com esse tipo de problema, uma pessoa com tanta serenidade, passar por uma dificuldade dessa com tanta serenidade, com tanta paz, com tanto equilíbrio, como essa pessoa. E eu quero aprender isso, eu quero fazer isso. Eu quero passar a fazer isso também. Legal. Tá? Então, um médico que se... Mas tem muitos médicos que fazem, isso aí não tem, depende da pessoa. Se existe, é pelo desconhecimento mesmo. E se acontece de alguém prometer a cura, porque é complicado, né? A gente não ter a formação na área da saúde e tá lidando. Tanto é que o nosso vocabulário não é igual ao vocabulário de pessoas da área da saúde. Maristela, se você não souber, não precisa responder. Mas eu fiquei sabendo, antes de saber sobre o Reiki, eu fiquei sabendo sobre o Jorei. O Jorei é mais ou menos parecido, você já tem alguma... Mesma energia, só que tem um enfoque mais espiritual. Mais espiritual, mais religioso. Isso, mais religioso. O Reiki não tem vínculo com nada. Pessoas de qualquer religião, filosofia de vida, praticam. Existe uma diferença, ou existe assim, uma linha tradicional que as pessoas seguem o Reiki, uma linha um pouco paralela? Olha, tem o Reiki tradicional, né? Como ele foi estruturado, sistematizado, que é o Reiki que eu pratico e ensino. O meu é o Reiki tradicional japonês. Existem diferenças, sim, tá? Vão acrescentando muitas diferenças, mas isso não significa que seja um Reiki diferente um do outro. Que trabalha, desculpe, com a mesma energia, o objetivo é o mesmo. Energiza os mesmos chakras, então não tem diferença no resultado. Entendi. Bom, você já falou que pode ser aplicado sim o consentimento das pessoas também, né? Olha, a gente aplica sem o consentimento quando a pessoa não está em condições de buscar uma ajuda. E normalmente, quando a gente deseja o bem para alguém... Não é escondida, quando a pessoa... Não. A pessoa pode receber dormindo, no caso. Pode receber dormindo, ela é uma emergência, a gente pode socorrer a caminho do hospital, a gente pode estar aplicando esse Reiki. Não tem nenhum efeito colateral, nenhuma contraindicação. Agora, quando é com consciência, o resultado é melhor. Okay. Maristela Bonilho Fernandes Carvalho, muito obrigado pela participação aqui no Saber Viver. Eu que agradeço. E você de casa, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sexta-feira com mais assuntos aqui no Saber Viver.